com a leitura do livro Palavras de Luz. A data de hoje, 24 de fevereiro. O trecho no dia de hoje está no livro Rumo Certo, capítulo 1, Ele Entenderá. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por Ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Convido a todos nesse momento a fecharem os olhos, respirarem tranquilamente, levando o pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos reunidos hoje aqui em seu nome, pedindo para Ele que tenhamos o reconforto que estamos vindo buscar nessa casa, a palavra de carinho, de reconforto, que Ele possa atender nossas necessidades conforme viemos buscar. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia. A fonte de pesquisa é o Livro dos Espíritos, pergunta 886, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13 e 15. O nosso irmão Roberto vai fazer a palestra hoje. Boa noite a todos, a todas. Nós vivemos um momento extremamente, o planeta vive um momento extremamente delicado. É um momento de transformação, é um momento de mudanças, aonde está mexendo com a criatura humana. Jesus é a nossa esperança. Não existe em outro lugar. Se tem uma esperança de comprar um carro, compramos um carro, acabou a esperança. Então, Jesus é o sentido para a nossa vida. Não tem nada que nos dê sentido a viver, senão Jesus. Porque Ele nos mostra o nosso caminhar. Ele nos mostra como viver em harmonia com nossos irmãos. Aonde que nós encontramos a palavra do Mestre nos falando? No Evangelho. O Evangelho é o pronto socorro. Vou repetir. O Evangelho é o pronto socorro. Porque todas as medicações que nós precisamos é o médico sublime que nos deixou. Então vamos refletir melhor. Vamos ter um tempo para termos essa interação com o Cristo. Quando a gente fala assim, precisamos viver o Cristo, precisamos caminhar com o Cristo. O que significa isso? Não vou passar muito tempo dentro de uma igreja. Não, meus irmãos. Viver o Cristo, caminhar com o Cristo, significa aplicar os seus ensinamentos no dia a dia. À medida que a gente vai aplicando o ensinamento
no dia a dia, o ensinamento de Jesus, nós estamos vivendo Jesus. Nós estamos caminhando com Jesus. Nós estamos trilhando o caminho de Deus. Principalmente nos dias de hoje. Estamos passando, o planeta está passando por um momento de grandes transformações materiais e espirituais. Ele é o nosso guia. Portanto, o nosso tema: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Isso me faz lembrar um momento extraordinário, um momento, vou usar uma palavra aqui, jubiloso, porque esse momento impactante, o nosso querido irmão João, o evangelista, ele retrata, ele transcreve esse momento. Está lá no capítulo 12, aonde ele diz assim: Jesus estava em uma determinada casa, aonde foi cear. Ali aparece Maria de Betânia, e ela retira um frasquinho e unge a cabeça de Jesus de um perfume muito caro, e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Logo de imediato há uma crítica. E isso para a gente observar que todo o ato de amor que cada um de nós venhamos a agir, alguém sempre vai criticar. Então Maria é criticada. E Jesus, isso criticada pelos próprios discípulos de Jesus. Tem um lá até que diz o seguinte: eu deveria vender esse perfume tão caro, que extravagância, e dar aos pobres. Então nós vamos ler aqui o que Jesus disse nesse momento aos discípulos. Deixa-na em paz, porque estão incomodando. Deixa-na em paz, porque estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Isso está em Marcos. Porque os pobres, vocês sempre o têm consigo. E quando quiserem, pode fazer-lhe bem. Mas a mim, nem sempre me tem. O que significa isso? Nem sempre me tem. Eu vou fazer uma coisa bem resumida. Porque naquele momento, Jesus estava encarnado por um período. Por um período. Por isso que ele fala: os pobres, vocês sempre terão. Mas ele, o povo tem. O que significa a frase de Jesus nesse momento? Porque Jesus, ele falou uma vez assim: eu não vim para destruir os profetas e nem a lei. É isso ou não é, gente? Então, sempre quando Jesus conversava com a multidão, sempre que houvesse oportunidade, ele fazia um link com o Velho Testamento. Ele fazia uma conexão com o Velho Testamento.
porque ali também tem a palavra de Jesus, de Deus. Então ele diz assim, ele vai até o Deuteronômio, capítulo 15 e versículo 11, que diz: pois nunca deixará de haver pobre na terra. Olha só o Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, que diz: pois nunca deixará de haver pobre na terra. E a doutrina espírita nos explica o porquê. Só que não é o nosso tempo. Em outros momentos, os palestrantes aqui que vêm vai estar falando sobre a reencarnação para nós. Isso reforça a responsabilidade social contínua, mas pontua a singularidade do Cristo. Bom, em resumo aqui, as oportunidades da caridade são permanentes, mas a presença física de Jesus era limitada àquele tempo, justificando o ato de amor e a consagração daquela mulher. A título histórico, existem três mulheres que ungem Jesus. Eu estou usando aqui em João, que é a nossa irmã Maria Betânia, a irmã de Lázaro, de Lázaro, é a irmã de Lázaro. Allan Kardec, ele queria saber como Jesus entendia a caridade. Porque há momentos que nós temos aquele relâmpago, aquela atitude caridosa, aquela emoção de poder auxiliar quando acontece um desastre. Não é? Não é isso, gente? Como lá no sul. Então a gente tem essa atitude. E a gente ajuda. Mas tem dois tipos de caridade. A caridade material é esta que nós estamos falando aqui agora. Que é o ajudar através da roupa, do alimento, do dinheiro e assim por diante. Mas existe uma outra caridade que exige de nós que nós não precisamos de dinheiro, que nós não precisamos de roupas, nada absolutamente material, que é justamente a caridade moral. Lá no Evangelho fala o seguinte: na visão espírita, a caridade é o amor em movimento, essencial para a nossa evolução. Olha só, então quando a gente pratica a caridade, como diz aqui, o amor em ação. Pode ser a caridade material, pode ser a caridade moral. E o que é a caridade moral? Qual a visão da doutrina espírita a respeito da caridade moral? A caridade moral, ela envolve o oferecimento de si. Olha só, a caridade moral envolve o oferecimento de si. Como é que é isso em termos práticos? Paciência, Tem gente que fica até receoso de pedir a Deus paciência.
Porque vem a paciência, gente. O que vocês acham? Vem a paciência. De repente cai assim a paciência. Aí eu, nossa, como eu estou paciente. Chego em casa, né? Chego em casa, nossa, parece que eu estou bem sereno, né? Aí de repente a criança vem gritando. Não é, gente? Então é isso. Então, são as dificuldades. São as dificuldades nos relacionamentos que vai desenvolvendo em nós a caridade moral. Precisa de dinheiro? Não é? É essa que é a mais difícil e a mais valorosa. Mais valorosa. A indulgência, por exemplo, a caridade, indulgência espiritual. E a caridade material? A caridade material, ela é muito mais fácil. Mas muitas vezes não transforma a criatura. Quem transforma a criatura é a caridade moral. Porque vai exigir de nós aquilo que temos dentro. Sabe o que é passar quase que 50 anos, ou menos um pouquinho, com uma pessoa com problema de Alzheimer? É fácil, gente? O que requer de nós? Uma pessoa com problema de alcoolismo, dependência, vai precisar de dinheiro? O que vai precisar? De alguma coisa material de nós? Não. A caridade moral. Porque exige renúncia, exige tolerância, faz a gente repensar a vida. Olha quantas coisas que nos ajuda a desenvolvermos. A caridade material, ela é essencial para aliviar o sofrimento imediato. Olha só, a caridade material, ela é essencial para aliviar, como diz aqui, o sofrimento imediato. Se você está com fome, a gente serve o almoço. A pessoa está nu, a gente doa uma roupa. E assim por diante. A gente em casa vai lá e exigiu alguma coisa de nós, gente. Exigiu aquele ato de bondade, aquele ato de imediato, né? Mas a caridade moral, essa é a mais difícil. A caridade moral, frequentemente, é a mais difícil e valiosa, pois não exige recurso financeiro, mas desprendimento e paciência. Tudo que vem do sentimento, tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, que ultrapassa a nossa vida material, exige de nós. Se queremos ter um lar harmonioso,
aonde o casal se entendam, aonde os filhos se harmonizam, exige de nós, não adianta. É o nosso aperfeiçoamento, é o nosso crescimento, é a nossa evolução. Esses fatos irão acontecer. Vamos mudar do dia para a noite? Não. Por isso que existe a reencarnação. São múltiplas oportunidades que nós teremos pela bondade, a misericórdia e o imensurável amor de Deus. Deus é o mais interessado, Jesus e Deus é o mais interessado da nossa harmonização, da paz no lar, da esperança que transcende essa vida material. Ele é o mais interessado. Portanto, se nós pedirmos a Ele, nós vamos ter ajuda, nós vamos ter um amparo, o fortalecimento. Não podemos desistir daquilo que Deus deu a cada um de nós. Não podemos, porque na outra vida se torna mais difícil, ou às vezes até nesta, pelo fato da mudança planetária do nosso planeta. Então as coisas estão acontecendo muito rápido, o tempo está passando rápido, os dias estão passando rápido, as horas estão passando rápido, nós não temos muito tempo. Inclui também. Então Allan Kardec, ele quer saber de Jesus. Como Jesus entende a caridade. Os Espíritos já falaram, está no Evangelho, mas ele quer saber. Então, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, o nosso querido irmão faz essa pergunta. Aí vem o mensageiro de Jesus e diz: Jesus entende, nosso mestre entende, a caridade como 3 palavras que ele utiliza: benevolência, indulgência e perdão. Esta é a base para a prática da caridade. Não precisamos andar com livros, não precisamos decorar, está na nossa consciência, é a nossa essência, está na nossa essência. Benevolência, indulgência e perdão. Então, depois que os Espíritos falam para nós, na questão 886, então define a caridade, segundo Jesus, como a benevolência. E o que significa a benevolência? O que significa a benevolência? O que significa a indulgência? Indulgência, por exemplo,
termos, olha só, a gente pode, a indulgência, nós temos que ter para com as imperfeições das pessoas. Essa indulgência. Perdão das ofensas. Né? E também o perdão, que fala benevolência, indulgência e perdão. Então a benevolência nós temos que ter para com todos. A indulgência para com as imperfeições das pessoas. Porque nós temos que ver que todos nós somos criaturas imperfeitas. Estamos aprendendo. Estamos numa escola. Então, benevolência é desejar o bem a todos, sem distinção, como se estivéssemos na mesma situação. Indulgência, ser tolerantes com as falhas alheias, lembrando que nós mesmos também somos imperfeitos, e não humilhar os desafortunados, não humilhar aquele que erra. Perdão, o perdão das ofensas, perdoar de coração, sem guardar ressentimento, o que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Portanto, em resumos, para nós fecharmos aqui, a questão 886 do Livro dos Espíritos é um convite para a prática da caridade, no pensamento, nas palavras e nas ações, baseado na humildade e no amor, combatendo o egoísmo e o orgulho. Então é isso. É o momento de nós refletirmos a respeito da caridade. O meu sobrinho, quando ele entrava num estado de perturbação devido à tendência ao suicídio, então quando vinha aquela força para a tendência ao suicídio, ele me disse que o que aliviava, confortava, é quando ele ia no orfanato. E lá ele ficava o dia inteiro lá, brincando com as crianças. Outras vezes vinha de novo aquela ideia do suicídio. Ele ia para um asilo de velhinhos, de idosos, e ali passava o dia inteiro, passava a semana dedicando. E ali aliviava. E ali realmente tirava aquelas ideias do suicídio. Então a caridade é o único instrumento na terra que pode tornar a criatura feliz. A caridade é o único caminho, vamos colocar assim, é o único caminho que nos leva à felicidade verdadeira. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos envolva com esse amor imenso. Gratidão, Mestre, que assim seja. Vamos novamente nesse momento, só
de 2000 anos nos ensina. Agradecer pela essa palestra dessa noite, que possamos levar algo disso para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Que possamos levar esse amor fraternal também aos nossos lares, aos nossos parentes que se encontram lá, que eles possam sentir o amor de Jesus e que possamos retornar na próxima semana para aprender um pouco mais sobre o seu Evangelho. Gostaria de encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal.